Glória a Deus. É muito grandioso, assim, eu tenho acompanhado na área, assim, desde o início, e tenho visto grandes transformações, sabe? Grandes coisas acontecendo, e pra gente como pastor, é muito alegre você ver uma pessoa assim sendo transformada pelo Espírito de Deus. Essa transformação, ela não é por nós, pastores. A gente somos um canal do Espírito de Deus, porque quem convence é o Espírito. Mas eu vou te dizer uma coisa muito importante. Assim como um pai é importante ver o crescimento dos seus filhos, eles sendo prósperos, eles crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, indo para o caminho correto, isso não alegra o coração do pai? Qualquer pastor que realmente for um pastor genuíno, ele vai se alegrar muito com a vitória das pessoas que estão sendo impactadas pela presença de Deus e pelo Espírito de Deus. Se qualquer pastor genuinamente fica alegre, agora tu imagina o coração de Deus Pai. Olhe Deus como Deus Pai. Às vezes as nossas frustrações paternas nos fazem impedir de olhar a grandeza da paternidade de Deus. Nós temos um Deus que é Pai e um Pai que é Deus. E nós precisamos ter esse olhar. O pastor Bruno falou sobre Provérbios. Quando eu estava meditando, eu já li Provérbios, mais de 40 vezes, e meditei ele passo a passo, versículo por versículo, umas 5 vezes. Versículo por versículo. É um dos livros que eu mais amo dentro das Escrituras. Na terceira vez, quando eu estava meditando sobre Provérbios, Deus me fez olhar Provérbios como uma carta de pai para filho. E aquilo mudou a amplitude da visão daquele livro. Por quê? Porque muitas vezes o pai está assim: ô filho, vai ficar frio, leva o casaco. Vai chover, leva o guarda-chuva. Ô filho, cuida dos teus amigos, cuida com quem tu anda, trabalha direitinho. Geralmente o pai e a mãe não fazem isso. O pai e a mãe que cuidam dos seus filhos. Sim ou não? Provérbios é esse livro. O tempo todo ele está dizendo: filho meu, atenta-te para as minhas instruções, guarda o meu mandamento. Filho meu, o tempo todo é uma conversa de pai para filho. Quando eu entendi isso, eu entendi ainda mais do amor de Deus, o cuidado sobre nossas vidas. Amém? Abre comigo Atos 1, 8. E deixa aberto aí Atos 1, 8. Tá? E se você tem Bíblia, quiser marcar João 14, também pode marcar. Só alguns recados. Amados, essa semana nós vamos enviar nossa oferta de missões para o missionário Anderson. Todos aqueles que fizeram um propósito com ele aí, pode estar nos procurando, tudo que nós queremos abençoar a missão China lá, um país de perseguição. Então, só relembrando aquilo que nós já falamos lá atrás. Nós também estamos fazendo uma pizza no dia 27 de março, tá? Eu estou com os cartões aqui. Se você quiser me ajudar a vender, te agradeço muito. Alguns irmãos já pegaram aqui. Ela vai custar R$25, é uma pizza grande, muito boa, com sabor assim tremendo. Esse valor vai nos ajudar nas movimentações que nós temos aqui como igreja, pré-conferência e pós-conferência. Tá bom? Lembrando, já abrimos as inscrições
para escola Sacerdócio Real e a escola de Esther, tá bom? Escola de Esther, as mulheres podem estar procurando a minha amada esposa aqui, tá? Dando o nome para ela, já fazendo a sua inscrição. Os homens podem estar me procurando aí também para fazer a inscrição para essa escola ou para saber mais informações de como ela vai funcionar. É uma escola tremenda que trabalha na profundidade do caráter, de cura, de libertação e de fundamento bíblico. Amém? Nós usamos essas escolas para também trabalhar futuros obreiros e pastores dentro da casa, porque é importante fundamentar, curar, tratar, desenvolver o caráter da pessoa antes dela assumir uma postura maior. Entendeu? Isso é muito importante. Eu fiz essa escola há 2 anos atrás. Peguei as minhas coisinhas ali, peguei o material, peguei os irmãos aí, uns 4, 5, e digo, vamos fazer essa escola lá em São Leopoldo. Nós fazíamos em São Leopoldo. Amados, ali, quando eu sentei ali, eu deixei de lado meu título de pastor, o título de missionário, e sentei ali como um aluno, como qualquer pessoa estava sentada ali. Porque todo mundo precisa de um tempo de ser ministrado. Eu ministro muitas pessoas, mas eu também preciso ser ministrado. Sentei ali, fiz uma reciclagem no meu coração, na minha vida, e foi tremendo. No outro ano fiz como obreiro, e agora estamos implantando as escolas. Amém? Vamos lá. Atos 1, 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Vou ler de novo. Contudo, recebereis poder, dunamis. Essa palavra é a palavra dunamis no inglês, que significa como uma dinamite, uma explosão dentro de você, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Eu vou te fazer uma pergunta essa manhã. Eu ministrei essa palavra com os homens na sexta-feira e entendi de ministrar ela para a igreja hoje. A pergunta que eu quero te fazer: você nasceu de novo no Espírito? Como assim, pastor? Tu quer me gerar dúvida? Não, eu quero te gerar se você realmente sabe dentro de você que você nasceu no Espírito. Porque se nós não nascermos no Espírito, é impossível ver e acessar o reino de Deus. Porque a palavra ela nos afirma isso. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. A palavra vai dizer também que aqueles que são guiados pelo Espírito, Gálatas 5,17, jamais satisfarão a sua carne. Então a análise que nós temos que fazer, se a nossa vida ela é guiada e conduzida pelo Espírito de Deus, porque a palavra de Deus ela é muito clara, ela deixa muito claro
Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Olha só, quando o Espírito vem sobre nós, ele gera em nós o que? Testemunho. Testemunho. Nós vamos nos tornando testemunho. Por quê? Porque há mudança evidente, há mudanças que são notórias, principalmente por pessoas que caminham ao nosso lado. Uma coisa é resgatar confiança com pessoas, outra coisa é as pessoas notarem que há transformação, há mudança de vida. Porque o Espírito, eu me lembro que quando eu nasci, entenda, eu frequentei a igreja quando eu era pequeno, quando eu tinha 13, 14 anos eu ia à igreja, muitas palavras eram liberadas sobre minha vida. Eu frequentei um período a igreja, lá pelos anos de 2004, 2005, eu ia em conferências, cheguei a congregar um ano ali, mas não havia mudança, não havia transformação, não havia o caráter de Cristo sobre mim. Mas lógico, todo esse ambiente derramou palavras, foi me preparando para aquilo que Deus queria fazer. Mas eu já via o quê? Um chamado de Deus para essa mudança. Mas não havia um posicionamento meu. Aí lá em 2011, quando o Espírito de Deus vem sobre mim, quando ali eu nasci de novo, a partir dali, transformação total. Abandonar pecados que eram afrontas contra Deus, uma vida de libertinagem, uma vida promíscua, desonra pai e mãe, uma série de coisas, abandonar aquilo, assim foi, puf. Deus me deu o poder para abandonar aquilo, abandonar pecados que me aprisionavam, também deixar diante o altar do Senhor. Por exemplo, Deus estava me chamando naquela época para missões, para ir para o trabalho missionário, e já era notório uma mudança de transformação na minha vida. Está aqui o Misael, trabalhou comigo quando eu não era crente e quando eu era crente, quando eu era um cristão. Ele viu essa transformação notória, porque é isso que o Evangelho faz, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. E esse poder é do início ao fim da nossa caminhada com Deus. Ela é contínua. Ela tem desenvolvimento. Se eu andar com o Espírito Santo, seja no meu primeiro ano de convertido, no meu 10º ano de convertido, no meu 20º ou 30º, sempre vai haver testemunho de Deus. E é isso que nós vamos meditar essa manhã. Porque o que significa ser uma testemunha em Jerusalém? Ser uma testemunha em Jerusalém significa você dar testemunho de Deus para as pessoas que estão do seu lado. A sua mulher, o seu esposo, os seus filhos, o ambiente que você trabalha, a igreja que você congrega, no meio dos seus familiares. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela dá testemunho no meio dessas pessoas. E por que sempre começa na nossa Jerusalém? Porque o nosso testemunho sempre parte primeiramente de dentro de nós para fora,
Segundo, de dentro da nossa família para fora, de dentro da minha igreja local para fora. Porque é impossível nós andarmos com o Espírito Santo e dizermos que somos cheios do Espírito Santo e que temos o Espírito Santo e não andar assim. Não, a matemática ela não fecha, ela não bate. Então o testemunho sempre começa dentro de nossa casa. Segundo, o que é ser testemunho na Judéia? Judéia significava um lugar de julgamentos, religiosidade e hipocrisia religiosa. Jesus teve muito embate ao pregar o Evangelho na Judéia. Então, ser um testemunho, um poder de Deus, mediante os julgamentos, mediante as situações de religiosidade que você enfrenta, mediante as situações de hipocrisia religiosa que você enfrenta, se você tem a habilidade do Espírito, você vence isso. Você não se torna uma pessoa julgadora ao extremo, você não se torna uma pessoa hipócrita na fé, você não se torna uma pessoa religiosa. O que é uma pessoa religiosa? Ela tem aparência que ela é de Deus, mas a sua conduta diária não condiz. Oi? Aparência de santidade, muito boa complementação. Você entende isso? E eu vou dizer uma coisa, amados. Todos nós que estamos aqui, todos, somos muito inclinados a ir para a religiosidade. Isso é uma tentação que todos nós, como cristãos, vamos enfrentar. Por isso, eu quero te encorajar a ser cheio do Espírito Santo, a olhar esse poder. Entenda uma coisa. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor me lembrou ontem disso. A maioria de nós é tentada a buscar poder. Sim ou não? Sim ou não? Então busca poder do Espírito. É o maior poder que nós podemos buscar. Nenhum poder em esfera nenhuma é comparável à beleza do poder do Espírito. Uau! É magnífico isso. Isso é tremendo. Às vezes tem aquelas canções, o Misael estava cantando assim: embaixo das tuas asas eu me escondo, a tua presença é meu prazer. Nossa, isso é tremendo. Gente, eu amo isso, porque às vezes eu paro ali, eu começo a parar e principalmente quando eu estou muito sob pressão, eu procuro me guardar embaixo desse lugar assim, da presença do Senhor, porque eu sei que se eu não me guardo embaixo da presença do Espírito Santo, às vezes tem momento que dá vontade de pegar um pelo pescoço. Ou é só eu que tenho essa tentação? Humanamente nós às vezes queremos pegar uns pelo pescoço. Isso por quê? Porque às vezes te bate uma ira, te bate uma indignação, às vezes com atitudes ridículas, com meninice, com infantilidade. Entenda uma coisa, é por isso que nós temos que estar embaixo da direção do Espírito, para que aquele poder opere sobre a minha e a sua fraqueza. Sabe a fraqueza que você tem
o Espírito Santo quer derramar poder sobre essa fraqueza e te tornar forte no meio dessa fraqueza. É Ele que nos ensina a vencer. É Ele. Então, nos momentos de maiores crises, dificuldades, pare assim, ó. Ei, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. O que é ser testemunho do Espírito? Em Samaria, esse terceiro nível aqui vai provar se eu e você somos cheios do Espírito. Esse é um terceiro nível de provação. Samaria significava um lugar de ofensa, de traição. Olha bem, um lugar de divisão e amargura. Somente pessoas guiadas pelo Espírito, que se submete ao governo do Espírito, somente pessoas que permitem o poder do Espírito Santo entrar no seu coração, vencem a ofensa, a amargura, a divisão e traições. Humanamente, para nós, é muito difícil lidar com a ofensa, com a traição, com a amargura. Entenda, a amargura é um outro nível de ofensa, onde ela já criou raiz. E depois que algo cria raiz, ela só começa a dar o seu fruto no tempo certo. Então, por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo para vencer. Porque a ofensa, ela é um teste se nós somos cheios do Espírito Santo. Entenda isso. E é impossível caminhar com Deus, caminhar no seu chamado e não lidar com isso. É impossível dentro dessa trajetória. Por isso que lá dentro da tua casa, lá dentro do teu trabalho, lá dentro da criação dos teus filhos, o Senhor já começa a te amoldar a ser um canal do Espírito para lidar às vezes com ofensas, com situações difíceis, porque lá dentro Ele vai te trabalhando a você se amoldar ao governo do Espírito. Por isso que eu disse, tudo começa de dentro para fora. Quando teu marido te exorta por algo errado que você fez, quando tua esposa te cobra, te exorta por algo de errado, quando teu filho às vezes diz, ó pai, você não foi um bom testemunho, tudo isso, amados, trabalha o nosso caráter, e se nós somos cheios do Espírito Santo. Aí tem um quarto nível de testemunho do Espírito Santo, que é ser testemunho até os confins da terra. O que isso significa? Ser um testemunho para quem não nos conhece. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para os homens aqui na sexta. Eu perguntei para eles assim: é mais fácil testemunhar a Deus para quem não te conhece ou para quem te conhece? A maioria deles: não, pastor, é mais fácil para quem não nos conhece. Isso é mais fácil. Porque muita gente quer pular para essa etapa. Porque às vezes eles não conseguem ser testemunho na sua casa, eles não conseguem nem ser testemunho na sua igreja local, mas eles querem pregar para todo mundo. E daí algumas coisas acontecem lá fora quando se prega para todo mundo, que aquela pregação não é respaldada pelo poder do Espírito. Daí eles se questionam. Mas entenda como que funciona com Deus, por etapa. Com o Senhor não tem pular ciclos, não tem pular etapas, é o mesmo processo. E vamos lá, vamos entender o papel do Espírito.
Porque é isso que eu quero te encorajar essa manhã. Para nós sermos um testemunho, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. João 14,16. Abre comigo aí. Hoje eu quero fluir aí mais calmo, mais no mestrado hoje, para que você saia daqui com profundo entendimento. João 14,16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro advogado ou outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo, Ele é um consolador, um advogado em nossas vidas. Essa palavra outro, no original grego, ela significa alguém da mesma espécie. O que é? Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas com uma função diferente. Então o papel do Espírito, ele tem um papel a nos guiar na verdade de Deus e nos revelar a grandeza de Cristo sobre nossas vidas. Entenda isso. Então o Espírito Santo, ele é um advogado, um consolador em nossas vidas. Continuando, João 14,17 vai dizer que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Entenda isso. Porque não o vê e nem o conhece, vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. O que o Espírito Santo é? O Espírito Santo, ele nos guia na verdade. Entenda uma coisa, eu tenho 15 anos de convertido, amados, pastorei, sei lá, mais de 10 anos. Às vezes tem uns crentes que chegam na minha frente: pastor, eu ouvi Deus. Eu pergunto assim: como que é isso, ouvir a Deus? Entenda, ouvir a Deus corretamente não é quebrar princípios. Deus não vai te falar nada que quebre a palavra dele e o princípio dele. Entenda isso. Porque às vezes, entenda, Deus fala conosco, só que se nós não entendermos da palavra de Deus, do coração de Deus, dos princípios, a gente vai tornando aquilo que Deus falou conosco confusão. Entenda isso. Porque tem muitas situações que Deus falou para as pessoas, mas elas às vezes, quando elas pegam aquilo que Deus fala, elas se inclinam mais para a carne do que para o Espírito. Porque o que é de Deus tem que ser gerado pelo Espírito de Deus. Entenda isso. Então o Espírito de Deus é um Espírito que nos guia na verdade. João 14,26. Amo esse texto. Amo. Diz assim: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades. Todas. Olha só que espetacular. E vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Quem está falando isso? Jesus. Jesus está dizendo assim: ei, eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo sobre vós,
E Ele vai te ensinar todas as verdades que eu deixei, todas as verdades da palavra e todas as verdades que eu ensinei vocês. O que você quer dizer com isso, pastor? Primeiro conselho: quanto mais Bíblia vocês lerem, mais vocês vão entender quando o Espírito Santo falar com vocês. Casais, comecem a ler a Bíblia juntos. Se vocês têm dificuldade às vezes de ler sozinho, comece a encorajar, prepara um ambiente para o teu marido, prepara um ambiente para a tua esposa, para os teus filhos. Amados, eu estou inculcando a palavra de Deus nas minhas filhas desde cedo, e orando para que elas nasçam no Espírito de novo. Elas ainda não nasceram. Pastor, mas ela não é tua filha, ela não nasceu na igreja, ela não é no lar cristão. Amados, isso não quer dizer nada. Se elas não nascer de novo, comece a orar. O meu filho não se converteu, o Espírito Santo, faça ele nascer de novo. Gunnar-Vinger, se eu não me engano, Gunnar-Vinger, ele orava para que seu filho nascesse de novo. Aos 12 anos de idade, o seu filho nasceu de novo. Mas aquele filho cresceu no meio de testemunhos, sinais, maravilhas, poder de Deus. Você entende essa responsabilidade? Ore para os seus filhos. Não deixe ele se criar do teu lado sem nascer de novo no Espírito. Porque senão, amado, ele até vai guardar um princípio. Mas entenda uma coisa: sem o Espírito é impossível ver o reino de Deus. 1 Coríntios 2 diz que o Espírito revela sobre nós a mente de Cristo. Sem o Espírito Santo, eu e você não entendemos o que Deus quer fazer, o que Ele quer falar. Entenda isso. Essa manhã, esse é um ensino poderoso para as nossas vidas e para a nossa casa. Às vezes você está lutando pela conversão do seu marido, às vezes você está lutando pela conversão da sua esposa, às vezes você está lutando pela conversão dos teus filhos, mas às vezes a sua oração ela não está direcionada correta. Senhor, faça eles nascer de novo, e ora para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Faça isso. Outro ponto, João 14, 26 nos diz: Ele nos lembrará todas as coisas. Quem já teve experiência assim, de repente você ia fazer algo na empolgação ali, e aquilo estava te levando a se inclinar a algo errado, mas o Espírito Santo estava aqui: ei, bota o pezinho no freio, não vai, não faz. E a gente sempre acha que é o sexto sentido, ou a intuição, ou sei lá que coisa você pode pensar. Quando eu não era convertido, a gente sempre achava: não, mas eu tive ali uma intuição. Amados, às vezes o Espírito de Deus já estava falando com a gente ali, já até quando não era convertido, para nos guiar na verdade, e nós não tínhamos noção. Agora tu imagina agora que a gente tem o Espírito Santo. Eu tenho convicção que eu tenho o Espírito Santo. Por quê? Por que, pastor, você tem convicção que você tem o Espírito Santo? Primeiro, não é porque eu fico girando lá ou alguma coisa assim, ou porque eu falo em línguas. Não. Isso às vezes não quer dizer nada que a pessoa tem o Espírito Santo. O que é do Espírito gera fruto.
O que? Primeiro, eu abandonei a vida pecaminosa que eu tinha, terrivelmente pecaminosa, e eu não consegui permanecer naquela vida. Por quê? Porque a presença do Espírito me fez olhar o pecado que eu vivia. Ponto. Abandonei. Segundo, os que são guiados pelo Espírito, olha só, eu só vou ler, mas no final nós vamos ler mais ele. Gálatas 5, 22, 23 vai dizer: entretanto, o fruto do Espírito é amor, olha só, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela se torna amorosa, alegre, tem paz no coração, ela se torna mais paciente, ela se torna benigna. O que é benigno? É pensar o bem sobre as pessoas. O que é malignidade? É uma pessoa que está sempre intentando mal sobre as outras pessoas. Essa é a diferença de benigno para maligno. Entenda isso. Com o Espírito Santo eu aprendi a amar mais as pessoas. Porque antes de me converter, eu era assim, 8 ou 80, tipo assim. Quando eu me dava bem com a pessoa ali, beleza, mas se a pessoa fizesse algo que era ofensivo para mim, ou que demonstrasse uma traição para mim, virava a cara e não olhava mais. Era assim que eu era. A minha alegria mudou dentro de mim. A paz que excede o entendimento humano mudou dentro de mim. A paciência. Eu vou dizer, amados, hoje, assim, para mim, estourar, eu vou dizer assim, a pessoa tem que extrapolar em níveis muito altos para mim perder a paciência. É extrapolar, é algo assim, entenda isso. Quem está aqui, tá minha esposa aqui que me conhece muito bem, tem pessoas que andam comigo, sabem muito bem, mas eu não era assim. Eu tenho paciência para fazer as coisas, a calma, eu vou olhando o processo das coisas, e eu sei que se eu não faço isso, eu começo a atropelar algumas coisas, daqui a pouquinho eu tenho que mudar a rota, eu tenho que voltar e dizer, não, peraí cara, eu saí aqui um pouquinho da direção do Espírito, eu preciso voltar. Porque entenda, ser guiado pelo Espírito não significa que muitas vezes você não vai pegar um trajeto errado. Às vezes você pega, mas o próprio Espírito diz dentro de você assim, ei, volta para o trajeto correto. E você volta, porque você é guiado pelo Espírito. Entendeu? Continuando. João 15, 26. Achei tremendo esse testemunho. Vamos lá, João 15, 26. Quando, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vós também darei testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Por isso que eu digo, amados, é impossível nós termos o Espírito Santo, ter nascido de novo e não dar testemunho. A conta não fecha, a matemática não fecha.
Espírito gera em nós testemunho. Entenda isso. Testemunho. Pastor, escutando essa mensagem agora pela manhã, eu fiquei em dúvida se eu nasci de novo. Talvez você vai pensar assim: pastor, eu ainda não nasci no Espírito. Ore e peça para o Espírito Santo: Senhor Pai, em nome de Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero ver o teu reino. Eu quero te conhecer, porque a tua palavra diz que o Senhor dará testemunho da paternidade de Deus sobre minha vida. Porque uma pessoa que nasceu de novo, amado, entenda uma coisa: eu já passei inúmeros problemas dentro de igrejas, com pessoas de igrejas, com lideranças de igreja. Quando isso aconteceu, mas assim, quando eu falo esse problema, eu estou falando de um nível de liderança que pecou em alto nível, adultério, uma série de coisas, nesse nível. Mas eu só saí quando Deus me mandou. Quando Deus me mandou e me sinalizou, eu saí. Porque ser guiado pelo Espírito muitas vezes vai passar por trilhos que ninguém vai te entender, mas ele não quebra princípio. Ele não quebra princípio. Lidei com ofensa, lidei com amargura, com divisão, uma série de coisas, mas estou eu aqui, firme no propósito de Deus. Amém. Jamais pensando em abandonar a Cristo, em abandonar a igreja, abandonar as pessoas, jamais. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue duas coisas: ela começa a influenciar as pessoas ao seu redor. Ela pega o animado, o desanimado, e leva ele para um lugar de ativação. Pega uma pessoa que está fora do propósito e reposiciona ela no propósito de Deus. Pega aquela pessoa que não está orando, leva para ela para um lugar de oração. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, amado, quando você para do lado dela, você sente vontade de estar com Deus. Sabia disso? Você sente vontade de estar com Deus. Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. E ele estava lá no meio dos religiosos, dos hipócritas, dos que julgavam, no meio dos pecadores, no meio daqueles que perante a sociedade não prestavam para ninguém. Jesus era chamado de endemoniado, de tudo isso, mas ele estava lá. Ele estava lá. Eu sento com gente que é convertida, sento com gente que é desviada, sento com gente que não tem o Espírito, sento com gente que está cheia do Espírito, sento com pessoas que às vezes eu estou olhando assim, está saindo da caminhada, não está dando um bom testemunho, então eu vou colar do teu lado até ser cheio do Espírito Santo. Só que do meu lado tu vai ter duas situações: ou você vai mergulhar para ser cheio do Espírito Santo, ou você nem vai conseguir ficar aqui assim, porque aí você bota uma régua, e daí abaixo dessa régua não tem. Porque se a pessoa quer continuar na iniquidade, no erro, a Bíblia diz que o ímpio não congregará na congregação do justo, não permanecerá na congregação do justo. Às vezes, de passar de justo para ímpio de novo, é rapidinho, viu? Se nós não deixar o Espírito nos guiar. Porque daí a esses nós temos que tratar, como a Bíblia diz, que nem os gentios, que nem os publicanos, tem que voltar a reevangelizar. Só, você precisa saber que desde o início, o que é o processo?
Entenda? Não se permita chegar nesse lugar. Porque a Bíblia diz que é quase impossível você resgatar uma pessoa quando ela chega nesse ponto. Pessoas que provaram o Espírito, pessoas que viveram coisas grandes. Jesus diz assim, ó: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, operarão maravilhas, pessoas guiadas pelo Espírito. Mas ele vai dizer assim, ó: ei, aquele homem está assim: Senhor, eu expulsei demônios, curei enfermos, operei maravilhas. Isso é resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas ele diz assim, ó: apartai-vos de mim, pois não fizeram a vontade do meu Pai. O que é fazer a vontade do Pai? Fazer a vontade do Espírito. Entendeu? Continuando, vamos encerrar. Amados, o Espírito Santo nos convencerá de todo pecado de não crer em Jesus. Toda incredulidade diante de nós, o Espírito Santo mata. O Espírito Santo nos convencerá da justiça. Que justiça é essa? Da cruz do Calvário. Tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. O Espírito Santo nos convencerá do juízo eterno. O que é isso, pastor? Você tem noção, entendimento que Deus te livrou da condenação do inferno? Eu tenho essa convicção muito definida na minha vida. Por quê? Porque eu sei para onde eu estava indo. As minhas atitudes pecaminosas estavam me levando aos portões do inferno e ainda ferindo as pessoas ao meu lado. Deus me tirou dali, me convenceu do juízo que estava sobre mim. Nunca esqueça do porquê Deus te salvou. Isso vai te ajudar na caminhada. Aí, quando muitas vezes a pessoa quer empinar o peitinho porque está sendo usada por Deus, você lembra aqui, ó: olha a miséria que ele me resgatou. Eu só posso estar vivendo hoje aqui porque isso é graça e misericórdia de Deus, é favor imerecido. Amados, eu não merecia nada porque eu estou vivendo hoje. Nada. Se você fosse me olhar quando eu não era convertido, não merecia nada. Talvez você olharia e diria assim: não, mas esse aí não vai ser capaz, olha assim. Mas é por causa do Espírito Santo. Entenda isso. Então, amados, o Espírito Santo vai te vencer, vai te ajudar a vencer em 4 campos de batalha. Quero passar rapidinho nisso. Entenda. Pessoas cheias do Espírito Santo vencem a serpente. Batalhe contra a serpente. A serpente que arrodeia os seus lares, suas casas, seus casamentos, seus filhos, sempre querendo colocar ali, ó, sementinha do mal. Sempre querendo dúvida, engano, mentira. Sempre. Cuide com isso. Quando eu falo cuide com isso, cuide com os pensamentos que vêm na tua mente, porque começa sempre no campo de batalha. Segundo, cuide quem rodeia a sua casa, porque às vezes pessoas, elas começam a vir ao nosso redor e elas só falam coisa ruim, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer falar das coisas de Deus. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Ponto. Então, por que uma pessoa que se diz cristã senta com você, ela só quer falar sobre coisas erradas, ela só quer falar sobre a vida dos outros? Amados, vamos
está tendo com a serpente. Entenda, batalhe contra o espírito de Dalila. O que isso significa, pastor? O espírito que aproximou Dalila de Sansão era para descobrir os segredos e roubar a vitalidade, a força, a visão e a missão que Deus tinha para Sansão. Cuide contra qualquer coisa que te rouba a tua vitalidade em Deus, o poder de Deus sobre a tua vida. Cuide com qualquer coisa que quer saber os teus segredos. Cuide disso. Cuide para que nada roube a visão e a missão de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Cuide. Proteja o seu coração. Batalhe contra o espírito de Jezabel. Como assim? Ó, amados, o que eu estou te ensinando aqui é tanto você batalhar dentro de você, porque você vai ter essas provações, quanto coisas que cercam você. Porque tudo isso tem um propósito, te tirar daquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. E tudo que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida, Ele vai fazer na tua casa e nos seus filhos. Entenda isso. Batalhe contra o espírito de Jezabel, o espírito manipulador, intimidador. Batalhe contra isso. Seja guiado pelo Espírito. Não que as pessoas venham te manipular. Às vezes tem pessoas que elas estão até te dando conselhos bons, mas você tem que entender se aquilo é do Espírito, no tempo, no modo, na aplicação correta. Como que eu funciono? Eu vou pegando tudo que está vindo sobre mim e eu vou organizando aquilo no seu tempo e no seu modo correto. Por quê? Porque eu tenho um fundamento apostólico e uma visão apostólica definida já sobre mim. Então o apostólico, ele pega o que os céus estão falando e organiza de forma prática para o desenvolvimento dela na terra. Então quando eu vou processando algo que Deus está me falando, eu vou organizando o tempo e o modo daquilo, da aplicação daquilo, envolvido de forma processual, tentando andar de forma organizada na direção do Espírito, não fazendo porque os outros estão fazendo, mas é entender do Senhor, é o tempo, é o time, é o momento. Entenda? Por que quando nós nos mudamos para cá, nós nos mudamos no tempo, no modo correto e as coisas deu certo? Porque era o tempo de Deus. Então nós temos que aprender a fazer isso. Porque senão nós enfiamos os pés pelas mãos e arrumamos lutas desnecessárias. Então, amados, marido e mulher, que eu vou dizer para vocês aqui, em amor, cuide para qualquer atuação do Espírito não governar o seu coração. Quando a serpente entrou em Eva, a Eva fez o quê? Foi para Adão. Entenda, quando nós não somos guiados pelo Espírito e não nos permitimos, até um casal daqui a um pouco pode se abrir uma legalidade do inferno para um influenciar o outro a sair fora daquilo que Deus tem. E assim os filhos. Porque quantos filhos às vezes estão tirando os pais do propósito de Deus? Não, é você que tem que dar destino para o seu filho, não o seu filho definir o seu destino. Ponto. Abre comigo Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23.
5, 22 e 23, para nós concluir. Contudo, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E olha só o que diz a palavra: contra essas virtudes não há lei, não há condenação. Olha só, não há condenação contra isso, porque isso é uma virtude, é um poder de Deus. Aí ele vai dizer no versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Olha só, uma pessoa guiada pelo Espírito crucifica a carne, os desejos, a carnalidade. Entenda isso. Você está aberto aí em Gálatas 5, 22? Nós vamos ler um outro texto acima, para você entender o que eu estou falando aqui, tá? Vamos lá. Olha só. Versículo 19: ora, as obras da carne são manifestas. O que é uma obra da carne? O que é ser carnal? Tá? No padrão bíblico: imoralidade sexual, olha só, impureza e libertinagem. Qualquer coisa que conota isso dentro da questão sexual é pecado da carne, tá? Aí ele diz: idolatria, feitiçaria, ódio. Quando eu estou com muito ódio no meu coração, isso é o quê? Inclinação para a carne. Entenda isso. Discórdia, o tempo todo querendo discordar, querendo ter discórdia, briga, pecado da carne. Ciúmes, entenda isso. Pessoa que é ciumenta demais, isso é um pecado da carne. Estou falando dos ciúmes ao extremo, entendeu? Ira, a Bíblia diz que não é que você não vai ser ira, diz irai-vos, mas não pequeis. Ira, egoísmo, dissensões, facções. Pessoa egoísta, ela só pensa nela mesma, ela decide por ela mesma. Os outros são só pessoas que são ferramentas para ela fazer o que ela quer. Isso é egoísmo. Inveja, pessoa que inveja o que os outros têm, o que os outros são, o que os outros compram. A inveja é um pecado. Embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra os quais eu vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam, os que vivem na prática desses pecados, não herdarão o reino dos céus. Por isso que eu disse do início, os que são governados pelo Espírito, eles veem o reino e se amoldam ao comportamento do reino. Entenda isso. Guarde isso. Se coloque de pé. Eu quero que você saia aqui essa semana refletindo
refletindo. Como que está o seu comportamento? Se você nasceu de novo, se você está sendo guiado pelo Espírito, a Bíblia diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo. Sabe por que a gente sente tristeza quando faz algo que é errado contra Deus? Porque nós entristecemos o Espírito Santo que está dentro de nós. Eu sei quando eu entristeço o Espírito Santo, nossa, eu fico mal, eu fico numa tristeza dentro de mim. Enquanto que eu não me conserto com o Espírito, eu não tenho paz. Por que a pessoa sente condenação quando peca? Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, as virtudes do Espírito, e contra isso não há lei, não há condenação. Romanos 8:1 vai dizer, não há nenhuma condenação para os que estão salvos em Cristo Jesus. Algumas versões falam, aqueles que andam segundo o governo do Espírito, e não segundo o governo da carne. Saia reposicionando a sua casa essa manhã. Eu quero te encorajar, amados. Nós vamos ser uma igreja cada vez mais cheia do Espírito Santo. Mas para essa igreja ser cheia do Espírito Santo, eu preciso que você seja cheio do Espírito Santo. Eu preciso que a tua casa seja cheia do Espírito Santo. Só assim nós vamos tocar nações. Só assim nós vamos ir para outros lugares. Só assim ainda mais os nossos familiares, os nossos filhos, primos, descendência, quem passar do nosso lado vai se converter. Vamos, amados, em amor, hoje como um pai chamando seus filhos. Eu estou aqui como pastor dessa igreja dizendo, vamos. Eu quero adentrar os portões do reino de Deus com você, com a sua família. Eu quero ser que nem Moisés. Imagina a tristeza de Moisés vendo aquele povo padecer no meio do caminho. Um homem que tinha olhado a promessa de Deus e ansiando que aquelas pessoas entrassem naquele lugar. Tanto que um dia Moisés diz, não, Senhor, esse povo é seu, não mata. Mas chegou um dia que aquele povo foi tão rebelde com Deus que já não tinha mais volta. Entenda isso, amados. Seja guiado pelo Espírito. Tire um tempo agora de você perguntando para o Espírito Santo. Talvez você tenha murmurado nesses últimos dias muito. Você tem reclamado. Você tem contaminado essa casa, as pessoas que estão ao teu redor. Talvez você está reclamando das pessoas, do teu chamado. Talvez você está passando um momento de pressão financeira e está ali murmurando, reclamando. Eu te digo uma coisa, amados. Volte para o lugar do Espírito.